Bom dia, primeiro B. Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Bem, espero que vocês tenham entendido como montar o gráfico do primeiro grau, né? A aula passada, de quarta-feira, eu passei alguns gráficos, expliquei como que fazia. Então, e hoje nós vamos trabalhar. Só que agora a gente vai trabalhar com funções polinomiais de segundo grau. Pessoal, outra coisa. Só faz a minha avaliação lá do Forms, que eu passei para vocês, só depois que vocês tiverem feito todas as outras atividades, tá bom? Vai ficar aberto, então não se preocupa com o tempo, tá? Desde que vocês respondam dentro do segundo bimestre, né? Porque também aí não dá. Então vamos lá, ó. Na atividade 1 aqui, nós vamos trabalhar agora com funções polinomiais de segundo grau. Então, primeiro grau, a gente sabe que sempre dá uma reta, ou crescente ou decrescente, certinho? Agora, a gente vai trabalhar com a equação do segundo grau, que a gente sabe também que vai dar o quê? Uma parábola. E a parábola pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Então, vamos lá. Na atividade 1, ó, tem uma situação, problema, que até eles já colocaram lá no centro de mídia. Eles resolveram. Não sei se resolveu ela toda, mas eu vi que eles trabalhou ela, tá? Depois eu vou passar para vocês. Então, na atividade 1, tá o seguinte. Uma pedra é abandonada em queda livre. A distância vertical que ela percorre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda, ou seja, temos y é igual a kx ao quadrado. Então, formulinha, pessoal, vocês já marcam aí, tá? No caderninho de vocês. O que mais que ele falou? O y é a distância percorrida em metros. Então, eu já sei que o y é a distância. E essa distância é dada em metros. E eu sei que o x é o tempo de queda em segundos. Então, x é tempo em segundos. Ótimo. E ele fala também que o K é igual a 5. Opa, então peraí. Então, Y é igual a 5 vezes X elevado a 2. Então, no lugar do K, eu coloco 5, certinho? Vamos ver, então? O que ele está pedindo? A distância percorrida pela pedra após 1 segundo de queda. Ah, professora, mas isso é muito fácil. 1 segundo de queda. Ele já me falou que o x é o tempo. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem? O 1. 1 segundo. Então, y vai ser igual a 5 vezes 1. Ah, professora, mas o x está elevado a 2. Então, 1 elevado a 2. Y é igual a 5 vezes. Quanto que é 1 elevado a 2? 1 vezes 1? 1. Y é igual a 5. Ah, mas 5 o quê? 5 metros. Então, qual vai ser a minha resposta, então, na A? A distância percorrida pela pedra após 1 segundo de queda? 5 metros, certinho? Vamos agora para B, para ver se está mais difícil, porque essa estava muito mamão, certo? Tô sempre com a mesma forma, então já marquei ela aqui no caderno. Então, essa daqui é a A, certinho? Vamos para a B agora. A B. A distância percorrida pela pedra após 2 segundos de queda. Nossa, a mesma coisa. Só que agora, em vez de eu colocar 1, eu vou colocar 2. Pega a formulinha, 5 vezes x elevado a 2 e vamos lá, né? Então, vai ficar y é igual a 5 vezes. No lugar do x agora, eu vou colocar 2. Só que o x está elevado ao quadrado. Então, y é igual a 5 vezes 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. 20 o quê? 20 metros. Aí, vocês vêm aqui, então, coloca que após 2 segundos vai percorrer uma distância de 20 metros. Vamos para C? A distância percorrida pela pedra após 5 segundos de queda será... E aí, agora, vocês perceberam? Ó, mesma coisa, só que agora é 5 segundos. Então, vamos lá. Y é igual
5 vezes. No lugar do x agora, eu vou colocar 5 ao quadrado, né? Essa vai ser a minha C. Então, y é igual a 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Então, y é igual a 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 11, 12. 125 o quê? Metros. Aí, vocês vêm aqui, então, e colocam 125 metros. Nossa, mas tá muito fácil, hein? Vamos ver se complica um pouquinho depois. D. Depois de quanto tempo a pedra percorre a distância de 45 metros? Ó, inverteu a pergunta agora. Agora ele me deu a distância, ele quer saber o tempo. Pega a mesma formulinha, tá bom? 5 vezes x ao quadrado. Só que agora, os 45 metros vai aonde? Na distância, que é o meu y, ó. Então, eu vou colocar 45 aqui. Então, vai ficar 45 é igual a 5 vezes x ao quadrado. E vou achar o x, que é o meu tempo. O 5 não está multiplicando? Passa dividindo. Então, fica 45 dividido por 5 é igual a x elevado a 2. 45 dividido por 5, 9. X elevado a 2. Professora, e agora, quem lembra? Qual que é o inverso da potência mesmo? Raiz. Então, aqui na realidade vai ficar raiz de 9 igual a x. Ó, aí o 2 some, tá? Esse 2, o inverso é a raiz. Igual na multiplicação, o inverso não é divisão? Então, na potência, o inverso é a raiz. Quem sabe me dizer quanto que vale a raiz de 9? Raiz de 9, dois números iguais que multiplicado dá 9. 3 vezes 3, 9. Então, a raiz de 9 é 3, certinho? Como eu estou trabalhando com distância, é 3 positivo, tá? O negativo não entra. Ah, professora, como assim negativo? Vamos lá, vamos recordar, tá? Como deu raiz de 9, eu poderia falar que 3 vezes 3 dá 9. Como eu poderia falar que menos 3 vezes menos 3 dá 9 também. Porque na multiplicação, menos vezes menos dá mais. Então, tanto faz o negativo como o positivo, dá o mesmo resultado, certo? Lembram disso? Porém, aqui, nós estamos trabalhando com distância, com tempo, né? Então, aqui é tempo. Existe tempo negativo? A gente volta no tempo? Não. Então, aqui você vai falar que x é igual a 3 segundos, tá? Então, o menos 3 não entra na minha resposta. Certinho? Vamos para E, então? Aí. Se a pedra foi lançada de uma altura de 80 metros, depois de quanto tempo ela atinge o chão? Mesma coisa, né? Aí ele deu a distância, então eu vou pegar a formulinha que ele me deu lá no começo do exercício, que não muda, e vou substituir. No lugar do y, vou colocar 80. Então, vai ficar 80 igual a 5 vezes x ao quadrado. 80, o 5 está multiplicando, passa dividindo. X elevado a 2, certinho? 80 dividido por 5, deixa eu fazer as contas, 16. 16 é igual a x elevado a 2. Qual que é o inverso da potência? Raiz. Então, raiz de 16 é igual a x. Muito bem. Lembrando que só trabalhamos com número positivo. Raiz de 16 é quanto? Dois números iguais que multiplicado é 16? 4? 4 vezes 4? 16. Olha, mas vocês estão bem, hein? Mentira. Tô brincando. Então, deu 4 é igual a x. Então, x é igual a quanto? 4. X é igual a 4 metros. Que 4 metros, professor? Você tá louca? X é igual a 4 segundos. O X é tempo, tá bom? Né, professora? Tá ficando doida já. Tô. Então, ó, X é tempo. Então, 4 segundos. Aí, vocês vêm aqui, então, e colocam. Então, a letra E deu 4 segundos. E na letra D deu 3 segundos. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Na atividade 2, ela é bem
extensa, né? Porque nós vamos montar um gráfico agora, tá? Vou até tirar esse caderno para lá. Vamos lá, então, na atividade 2. Caiu na AP de 2017, tá? A tabela mostra a proporcionalidade direta entre a grandeza x e seu quadrado. Então, ó, eu tenho os valores de x e eu tenho valores de y. Ótimo. Por enquanto, não me deu nada. A função que representa a variação das grandezas será... E aí, essa função aqui, quem será? A A, a B, a C, a D ou a I? Hein? Como que eu descubro? Lembra? Se eu tenho os valores de x, basta substituir. Se quando eu substituir aqui, ó, eu tiver o valor de y embaixo, é a resposta correta. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, o x valendo 1, coloca aí na cabecinha. Não vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 8, tá? Na multiplicação, a gente multiplica linha por linha, ó. Então, 1 vezes 1, 1. Quando não tem nada é 1. 1 vezes 8, 8. Deu 1/8? Deu. Quando colocou 1, aqui deu 1/8. Vamos continuar para ver se dá os próximos? Tá. Se eu colocar 2 aqui agora no x, tem que dar 1/2. Vai dar meio? Ó, 1/8 vezes, no lugar do x eu ponho 2. 1 vezes 2, 2. Aqui, quando não tem nada, é 1. 8 vezes 1, 8. 2/8. Posso simplificar? Pode, por quê? Tanto 2 como 8, ele tem na tabuada do 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Deu 1/4. E aí, pessoal? Deu 1/2? Não, então não é essa a alternativa, tá? Vamos para a próxima? Y é igual a 4 vezes x? Vamos lá? Vamos verificar, então? Então, vamos ver, ó. Vamos pôr aqui. Y é igual. Se eu pôr o x aqui, eu colocar o 1, vai dar 1/8? Não, então nem preciso fazer a conta. 4 vezes 1, 4 e não 1/8. Então, também não é a B. Vamos para C? Y é igual a 1/8 de x elevado a 2. Se eu colocar 1 aqui, ó. 1 elevado a 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Se eu multiplicar, dá 1/8. Ó, certinho. Vamos ver se eu colocar o 2 aqui. Vamos ver se dá 1/2? Então, vamos. Y é igual a 1/8 vezes x ao quadrado. 1/8 vezes. No lugar do x, eu vou colocar 2 e vou ver se dá 1/2. 2 ao quadrado. Não pode esquecer, tá? O x está elevado a 2. Então, y vai ser igual. 2 ao quadrado é quanto? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. 4. Aqui, quando não tem nada, 8 vezes 1, 8. Posso simplificar? Posso. Por quem? Por 4, ai. Então, y é igual, ó, já estou passando do outro lado. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Olha, deu certo. Então, qual será a nossa alternativa? C, porque se eu fizer com as outras, não vai dar certo, tá? Tentem aí para vocês verem. Algumas características da função quadrática. Na atividade 3. Complete a tabela a seguir, construa no espaço a seguir em um mesmo plano cartesiano os gráficos f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado. Então, eu vou construir 2 gráficos no mesmo plano cartesiano, no mesmo sisteminha, tá? Lembrando que o f de x, ó, como ele é uma equação do primeiro grau, vai dar o quê? Uma reta crescente. O g de x igual a x ao quadrado vai dar o quê mesmo? Como ele está elevado a 2, ele é uma equação do segundo grau, ele vai dar uma parábola, tá? Então, nós vamos fazer de acordo com essa tabelinha aqui, vamos completar. Então, o f de x é a mesma coisa aqui, como se fosse o y, tá? F de x, g de x, a gente vai trabalhar com essa coordenada aqui, ó, o y e o x, tá bom? Então, tá. Então, vamos lá. O f de x é igual a x. Então, se o f de x é igual a x, quer dizer que se f de x aqui é igual a x, vai ficar assim, ó. Menos 3
O x não vale menos 3? Se eu colocar menos 3 aqui, vai dar o próprio número, não vai? É só eu substituir, ó, o x vai valer quanto? Menos 3, ó. Por isso que ele é igual a x. F de x é igual a x, então vai dar os mesmos valores. Então, não precisa nem resolver. Agora, o g de x é igual a x ao quadrado. Então, eu vou pegar o x e vou elevar a 2. Então, vamos lá. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Menos 2 elevado a 2 vai dar 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais. 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1. 0 elevado a 2, 0 vezes 0, 0. 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Ótimo! Agora, a gente vai colocar esses pontinhos aqui. Ó, lembra? No primeiro gráfico aqui, ó, é uma reta. No segundo, é uma parábola, tá bom? Lembrando que esse é o valor de x, esse é o valor de y. Então, vamos lá? Para o primeiro gráfico, eu tenho, ó, vou usar a canetinha aqui. Eu tenho, quando o meu x for 3, menos 3, o meu y vai ser menos 3. Então, o x está aqui, a gente sabe que o lado positivo está de cá e o lado negativo de cá. Então, eu vou localizar. Vou fazer de lápis mesmo, tá? Menos 1, menos 2 e menos 3, ó, cada unidade, tá? Então, ó, quando meu x for menos 3, meu y vale menos 3 também. Então, tá aqui embaixo, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, ó, quando meu x for menos 3, meu y vai valer menos 3. Tá aqui meu pontinho, ó. Menos 3 para x com menos 3 para y. Agora, menos 2 e menos 2. Quando meu x for menos 2, meu y vai valer menos 2 também. Tá aqui embaixo, ó. Menos do x negativo e o menos do y negativo. Menos 1 e menos 1, ó. Aqui embaixo, olha que bonitinho, ó, os pontinhos formando a retinha. Quando for 0, vai ser 0, ó, ponto 0, 0 no centro. Quando for 1, vai ser 1. Então, 1 positivo com 1 positivo do y. Agora, eu já estou subindo para cima, ó. São os números positivos. Quando for 2, vai ser 2 também. Então, 2, aqui está o 2. Olha que bonitinho que está ficando. Quando for 3 no x, vai ser 3 no y. Então, ó, 3 no x e 3 no y positivo, ó. Certinho? Então, lembra, né? Positivo, positivo. Negativo, negativo. Agora, o que eu vou fazer? Vou unir esses pontinhos, ó. Unindo esses pontinhos, eu tenho uma reta que passa pelo centro. Como que chama essa minha reta? F de x. Pronto, fiz. Agora, eu vou fazer a segunda. Como que vai ficar, então? Uma parábola. Então, ó, quando meu x, eu vou pegar aqui em cima, tá? Apesar que os números são o mesmo. Quando meu x for menos 3, meu y vai ser 9. Então, menos 3 para x negativo, meu y vai ser 9 positivo. Então, deixa eu contar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positivo. Aí, eu venho aqui, uno, ó, menos 3 e 9. Pronto, tá aqui. Quando for menos 2, vai ser quanto? 4. Então, menos 2 negativo com 4 positivo no y. Pronto. Tá aqui. Tá vendo que os espaços já estão maior? Ó, quando for menos 1, vai ser 1 positivo. Ó, menos 1 vai ser 1 positivo. Tá aqui. Depois, 0 e 0. Ó, também se encontra no centro. Ó, já tô quase chegando. Quando x for 1, meu y vai valer 1 também. Tá aqui, ó. Ele vai encontrar nesse ponto com a reta, ó. É o mesmo ponto, tá? Quando for 2,
vai ser 4. Quando for 2, vai ser 4. Olha aqui, tá vendo, ó? Eles se encontram, ó. O menos 2 e o 2 dá o mesmo resultado, porque eles se tornam positivo. Quando o x for 3, o y vai ser 9. Olha lá, ó. A mesma coisa que acontece de um lado está acontecendo do outro. Agora, vamos unir o pontinho, ó. Se vocês for ver, não tem como formar uma reta, ó. Então, ele vai ficar nesse sentido aqui, ó. Vou desenhar ele aqui para vocês perceberem. Ó. Pronto. Ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Ele ficou meio tortinho aqui, mas não sei por quê. Mas é mais ou menos isso daqui. Certinho? Então, vamos lá. Vamos para as perguntinhas, então. Montamos o gráfico, ó. Esse é a reta, esse é a parábola, tá bom? Na atividade 3... Ah, não. Continuando aqui. Agora, ele vai fazer perguntas sobre esse gráfico, tá? Lá, ao construir os gráficos acima, observamos que o gráfico de f de x é igual a x e é uma reta. E o gráfico de g de x, x ao quadrado, é uma parábola, certo? F de x, g de x. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Indique a seguir se verdadeiro ou falso. X ao quadrado é maior ou igual a zero para todo número real x? Vocês perceberam que quando eu coloquei números negativos aqui ao quadrado, ele ficou positivo? Quando eu falar maior ou igual a zero, são os números positivos. Ó, 0, 1, 2, 3, são todos números maiores que zero, correto? Então, se eu pôr menos 1, que é o número negativo, quando eu levar a 2, ele vai dar o quê? Positivo. Então, é verdadeiro. Tanto, se eu colocar número negativo aqui, sempre vai ser maior ou igual a zero, certinho? G de x é igual a g de menos x para todo número real x? Então, vamos lá ver, ó. Se eu pegar aqui, ó, a reta g de x menos x, ele vai ser igual, g de x é igual a g de menos x? Ó, g de x é igual a g de menos x para todo número real x? Não sei, vamos ver. Vamos olhar o que ele está querendo dizer com isso, tá? Ó, g de x é igual, vamos continuar aqui, é igual a g de menos x. Sim, é igual. Por que é igual? Porque se o g de menos x, quando eu colocar ao quadrado, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, eu posso colocar negativo que ele vira um x positivo, certinho? Então, aqui vai ser o quê? Verdadeiro. X ao quadrado é menor ou igual a x para os valores de x no intervalo de 0 a 1. Então, vamos ver, ó. X ao quadrado ele tem que ser menor ou igual a x no intervalo de 0 a 1. Então, vamos analisar. O 0 e o 1 tá aqui. O x quadrado, ele tá menor que a reta? Sim, não tá? Ó, ele tá aqui embaixo. Então, entre 0 e 1, tá menor. Então, verdadeiro. Nesse intervalo, a parábola é menor sim, tá bom? Ele se encontra mais embaixo. X ao quadrado é menor que x para x maior que 1? Vamos lá olhar se o x ao quadrado é menor que x para x maior que 1. Ó, x maior que 1 tá aqui, ó. A parábola é maior? Ela é maior, ó. Por quê? Se eu vim aqui jogar o 2, olha, se eu bater na reta, vai dar um valor para y. Agora, se o 2 está aqui, se eu for bater na parábola, ó, vai dar bem mais para cima. Então, a parábola está maior, ou seja, os valores de x quadrado tem que ser maior e não menor, como está falando aqui. Ó, x ao quadrado menor que x. Não, isso é falso. O x quadrado, ele é bem maior que x, certo? E não menor.
O gráfico de g de x igual a x elevado a 2 encosta suavemente no eixo x? Sim, por quê? Porque tanto a reta como a parábola, ó, ele vai ter o vértice aonde? Aqui, ó, no ponto 0, 0, certinho? Então, sim, ele toca suavemente. Verdadeiro. A atividade 4, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu vou explicar como que faz, senão o vídeo fica muito extenso. Aí no próximo vídeo eu faço com vocês, tá bom? Então aqui, ó, só para ajudar um pouquinho, vocês vão pegar, ó, e vocês vão substituir os valores nessa função. Então, ó, no lugar do x, vocês vão colocar esse valor, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá bom? No h de x, vocês vão fazer a mesma coisa, e no m de x, a mesma coisa, certinho? E depois desenhar os gráficos, tá bom? Eu vou deixar então para a próxima aula. E se vocês conseguirem fazer, pode estar fazendo, tá joia? Abraços e bons estudos. Dúvida pessoal, pode entrar em contato que eu ajudo vocês.